A todos a paz do Senhor Jesus. Em Lucas 24, vai falar ali a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Depois deles terem visto, ficado sabendo do que aconteceu a Jesus, da crucificação, que os príncipes dos judeus, os romanos, entregaram Jesus à morte, eles voltam para suas vidas decepcionados, porque achavam que deveria acontecer aquilo que humanamente eles acreditavam que aconteceria, que estava em seus corações, em suas mentes, e eles voltam para sua aldeia chamada Emaús. Emaús significa águas quentes, ou correntes quentes, ou mornas. Ou seja, muitas vezes na nossa vida, nós achamos que vai acontecer, o que deve acontecer, aquilo que humanamente queremos que Deus faça, ou que entendemos que Ele iria fazer, ou que deveria acontecer no nosso tempo. Quando nós queríamos, quando nós gostaríamos que acontecesse. E nós voltamos muitas vezes decepcionados para as nossas vidas mornas, para o nosso lugar de relaxamento, ou de muitas vezes indefinição, insegurança, ou de mornidão mesmo, ficar estagnados. Não volte para onde você estava, que era confortável, do qual você não precisava buscar, que o Espírito Santo não te incomodava, porque simplesmente não aconteceu o que você queria que acontecesse, ou do jeito que você queria que acontecesse. Porque muitas vezes nós não entendemos as profecias e agimos muitas vezes fora da direção do Espírito. Nós não entendemos muitas vezes a palavra, nós não entendemos muitas vezes a atitude de um irmão, nós não entendemos muitas vezes o que uma pessoa falou, o porquê daquilo naquele momento, e decidimos voltar para as nossas vidas e desistir de tudo. Mas hoje o Espírito Santo te fala, te abre as Escrituras, como Jesus fez. Jesus deveria padecer, deveria morrer, deveria ressuscitar. E muitas vezes nós precisamos ser provados, precisamos passar por lutas para sermos aprovados e para sermos mais do que vencedores. Quem é chamado de vencedor se não vencer algo que muitas vezes o afrontava? Quem é que é chamado de aprovado se não vence a prova? E como nós vamos vencer essa prova, essa luta, para sermos vencedores e aprovados sem passarmos por ela? Não vamos voltar para a mornidão, para o nosso passado, para a nossa velha maneira de ser, porque estamos decepcionados com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Porque Ele não vai fazer o que queremos, mas sim o que Ele quer, o que é propósito. Ele tem compromisso com o seu propósito. E muitas vezes, para acontecer o propósito dele na sua vida, você vai ter que ver, ouvir e passar por determinadas coisas. Os discípulos no caminho de Emaús estavam voltando e Jesus apareceu para eles no caminho. Hoje Jesus aparece para você através desse vídeo, dizendo que o Messias deveria vir, dizendo que a palavra de Deus vai dizer: é mister que vem o escândalo, é necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo. Vai vir o escândalo. A palavra do Senhor diz que virão lobos, como lobo em pele de ovelha, que são como estrelas errantes, ou seja, estrelas cadentes, que uma hora estão lá em cima brilhando, de repente somem e caem. E muitas vezes nós estamos, ao invés de olhar para o céu, estamos olhando para a estrela que só tem o brilho por um momento. Mas o sol da justiça, ele brilha eternamente. Esse sol da justiça é Jesus. Então olhe para Ele, confie nele. E os discípulos, Jesus ameaçou sair de propósito. E eles ficaram tão constrangidos ao ponto de chamá-los para dentro da sua casa. Hoje Jesus quer te constranger com o seu amor, te dizendo que Ele te chamou primeiro. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele te chama de propriedade peculiar, de sacerdócio real.
Ele te chama de nação santa, de povo eleito, de povo adquirido, de povo escolhido. Em Deuteronômio diz que ele não te escolheu porque não escolheu o povo dele porque era o maior de todas as nações, mas porque o Senhor os amava. O Senhor te escolheu não porque você era melhor, maior, superior, mas porque Ele te ama, porque através da tua vida Ele quer realizar um propósito de salvação, de libertação de almas, de vidas e de salvação da tua vida. E da tua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Então eles reconheceram a Jesus no partir do pão, ou seja, no meio do corpo, no meio da comunhão. Era para eles partirem o pão para Jesus, porque a casa era deles, eles eram os anfitriões, Jesus era o convidado, era para eles servirem a Jesus. Mas Jesus, quando entra dentro da nossa casa, quando entra dentro da nossa vida, ele passa a ser o dono, ele passa a comandar todas as coisas. Então é ele que muitas vezes começa a partir o pão, é ele que começa a te dar a revelação da palavra, ele começa a te dar entendimento de obra, ele começa a te dar entendimento de corpo, é ele que começa a te revelar por onde ir, onde está, o que fazer, como se comportar. É ele que vai te transformando e fazendo uma mudança no teu interior de dentro para fora. Era para eles partirem o pão e servirem a Jesus. Aqui, vem para minha casa, está aqui o pão, está aqui a água. Porque eles são donos da casa, eles sabem onde está tudo, eles guardam tudo, eles que estão ali para servir. Jesus era um convidado. Mas Jesus, quando toma o primeiro lugar, é Ele que nos abençoa, nos dá o de melhor. E quando Jesus vai embora, eles vão dizer, não, por acaso nosso coração não ardia enquanto Ele falava? Por acaso o teu coração não ardia enquanto cantava aquele louvor e você louvava e vinha em lágrimas? Por acaso o teu coração não ardia quando era pregada aquela palavra que falava diretamente com você, ainda que te constrangesse, te confrontasse, mas te transformava, te libertava, te consolava, te animava? E agora por causa de uma coisinha, por causa de um homem, você vai ignorar Jesus, você vai largar Jesus, você vai se afastar de Jesus. Jesus é mais importante, Jesus é melhor, Jesus é maior do que aquele que te tratou mal, do que aquele que muitas vezes é usado pelo inimigo dentro da igreja. Jesus é melhor, Jesus é maior do que isso. E Ele quer te fazer mais forte do que isso. Mais forte do que aqueles que estão ao teu redor para te derrubar, mais forte do que aqueles que estão ao teu redor para te entristecer, mais forte do que aquele que falam pelas tuas costas. Muitas vezes para te denegrir, te impedir até o teu crescimento, o teu aperfeiçoamento. Mas agindo Deus, quem impedirá? Se Deus tem um propósito para contigo, quem é o homem para impedir? O homem vai querer agir segundo o seu entendimento e não segundo a palavra. O homem vai querer agir segundo, porque eu penso dessa forma, eu estou liderando dessa forma, então para mim vai ser dessa forma. Mas Jesus tem um propósito, Jesus tem uma palavra. Se o propósito do homem de agir, de conduzir, de liderar está longe do propósito de Deus, Deus vai fazer cumprir o seu propósito, então Deus tira. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. E o que nos falta é gente para estar no nosso lugar. Mas Deus escolheu você, escolheu a nós, para irmos e darmos frutos, para irmos e fazer o coração de outros arder pela palavra dele, pela revelação dele, pelo amor dele, pelo louvor dele. Por acaso o teu coração não ardia, ou não arde agora, nesse momento, diante da palavra de Deus? Então volta, então se firma. Então volta, os discípulos na mesma hora voltaram para Jerusalém e falaram, ele ressuscitou, ele está vivo. Então hoje diga, veja, entenda, ouça que Ele está vivo e quer viver dentro de ti para avivar outras pessoas. Não se afaste de Jesus por causa do homem. Não se afaste de Jesus por causa de liderança. Não negue a Deus ou a companhia, a presença dele por causa de homem algum, porque Jesus é melhor do que isso. A salvação é melhor do que isso. Que Deus nos abençoe.